Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver a questão número 21 da prova do IME, a primeira fase. Um aluno está em uma nave, referencial S, que viaja a uma velocidade v relativa ao professor, referencial S'. Em t igual a t' igual a zero, ou seja, na origem do tempo dos dois referenciais, a nave passa pelo professor e o aluno inicia uma prova de física. Em t igual a tal, um pulso de luz é emitido pelo aluno até o professor, é refletido de volta à nave, quando então a prova é encerrada. Sabendo que a velocidade da luz é c e que gama é o fator de Lorentz, com a duração da prova no referencial do professor. Então, pessoal, uma questão de relatividade restrita e que a gente tem que ter bastante cuidado com relação à medida do tempo, porque ela não é a mesma, né, para os dois referenciais. Então vamos tentar entender aqui o que está acontecendo, o que vai ser diferente, né, por conta da relatividade, e depois a gente faz a conta. A primeira coisa que eu vou fazer é não usar o referencial que ele pediu de cara. Ele pede a duração da prova no referencial do professor. Mas eu vou começar calculando no referencial do aluno, e já já você vai entender por que eu estou fazendo isso. Bom, se eu botar no referencial do aluno, eu vou colocar o aluno parado. Então aqui está o referencial do aluno, o referencial S. O aluno está parado. Ah, professor, ele está viajando com velocidade v. Depende do referencial, né? É em relação ao professor. Ou seja, o professor viaja com velocidade v em relação ao aluno. E aí, contando no tempo do aluno, né, o tempo tal, um pulso de luz é emitido até o professor. Ou seja, vai ter se passado um certo tempo até que esse evento aconteça. Então o professor vai estar aqui, ó. E aí quando o professor estiver aqui, medida no referencial do aluno, esse tempo é igual a tal. Bom, se o tempo é igual a tal, o professor vai ter se movido uma distância, de novo, medida pelo aluno, que é v vezes tal, né? Isso aqui não tem nada de especial. Por quê? O professor se move com velocidade v, depois de um tempo t, velocidade constante, ele vai ter se movido uma distância vt. Isso no referencial do aluno, tá? No referencial do professor, o aluno teria se movido outra distância. Por isso que a gente está usando um referencial e escolhendo sempre ele para fazer as medidas de tempo. Agora, o que vai acontecer? Você vai emitir um raio de luz. O raio de luz, ele vai sair do aluno em direção ao professor. E aí ele vai chegar no professor depois de um certo tempo que eu vou chamar de T1. E como é que você calcula T1? Bom, repara, a luz ela está se movendo no mesmo sentido do professor. Então, para o aluno, a luz vai estar com velocidade c menos v. Ah, professor, relatividade. Calma, eu vou explicar. A luz para o aluno, em relação ao professor, ele vai achar, né, relatividade Galileu, achar que a luz está viajando com velocidade c menos v, e ele vai ter que percorrer essa distância v tal, né, que é a distância que o professor se encontra. Se nós estivéssemos no referencial do professor, o professor estaria vendo a luz chegando até ele com velocidade c. Tá? Mas o que a gente está fazendo em relação ao aluno. Então, o que o aluno vai ver a luz fazendo? Andando para frente, e o professor tentando fugir da luz, né? Andando para frente também. Então, ele vai ver uma velocidade resultante, que é c menos v. Agora, a luz vai voltar. Presta atenção nisso. Só que quando a luz voltar, o professor já vai ter andado um pouco mais para frente. Aí essa nova distância aqui, ó, vai ser o tempo que a luz demora para poder chegar até o professor vezes o tempo, né? Ou seja, vezes a velocidade, ou seja, é v vezes t1. Então agora, a luz voltando, ela vai ter que percorrer toda essa distância
Com que velocidade em relação ao aluno? Ah, em relação ao aluno, a velocidade é c, porque você está vendo a luz chegando até você com velocidade c. Ah, professor, por que aqui não soma as velocidades, né? Porque o professor é a fonte de luz agora. E aí você sempre vê a fonte de luz viajando com velocidade c. E por que antes nós subtraímos? Porque a fonte de luz era o aluno. E o aluno, ele está vendo essa luz, né, como se ele fosse a fonte, perseguindo alguém. Tá? Se fosse no referencial do professor, de novo, aí sim a velocidade seria c. Então, o tempo 2, quem vai ser o tempo 2? Vai ser a soma dessas distâncias. Eu vou colocar o v em evidência, tá? Que é tal mais t1 dividido por c. Pessoal, eu estou fazendo isso com bastante calma para que você entenda essa relação entre os referenciais. Agora, quanto tempo durou a prova no referencial do aluno? Bom, no referencial do aluno, eu vou chamar de ΔT, é o tal mais T1 mais T2, né? Esse é o tempo no referencial do aluno que ele levou para fazer a prova. Só que quem é esse tempo agora no referencial do professor? Vamos lá. A gente tem uma relação que é a relação entre o tempo próprio e o tempo não próprio. Né? O ΔT não próprio é igual a gama vezes o ΔT próprio, que geralmente a gente chama de ΔT0. Quem é o tempo próprio? O tempo próprio é o tempo medido entre os dois eventos, sendo que nesse referencial próprio os dois eventos acontecem no mesmo lugar. Ou seja, qual desses dois caras vê a luz partindo e depois a luz chegando e ele estando no mesmo lugar? Consegue ver que é esse cara? Porque a luz parte dele e depois chega até ele. Ou seja, para ele, os dois eventos de partida e chegada da luz acontecem no mesmo lugar. Para o professor, não. Para o professor, a partida da luz acontece aqui, a chegada da luz acontece aqui. Ou seja, é como se o aluno tivesse andado para trás, né? Ou seja, ele vê em dois lugares diferentes. Então, esse mede o tempo próprio e esse mede o tempo não próprio, que é exatamente o que a gente quer. Nós queremos o ΔT, que eu vou chamar aqui de linha, que vai ser gama vezes ΔT. Então, vamos fazer a conta do tal aqui primeiro, depois a gente só substitui. Então, repara, vai ser tal mais V tal sobre C menos V, mais, eu vou botar o V sobre C aqui em evidência, vai facilitar, porque vai ser tal mais T1, sendo que o T1 é V tal sobre C menos V. E aí você pode botar o tal em evidência, né, porque ele aparece em todo mundo, vai sobrar 1 mais V sobre C menos V, mais V sobre C, que multiplica 1 mais V sobre C menos V. Reparou que você pode botar em evidência, né? Agora. Então, vou colocar esse termo aqui em evidência. Tá? E aí vai sobrar 1 mais V sobre C. Aí vai ficar C menos V mais V, que é C, né? Então, vai ficar C sobre C menos V. E aí, se você fizer a conta, vai ficar 1 mais V sobre C sobre 1 menos V sobre C vezes tal. E aí o nosso tempo é gama vezes isso. E aí se você procurar, você encontra isso na letra E. Pessoal, como é uma questão de relatividade que envolve mais de um movimento, velocidade da luz, geralmente a gente se confunde um pouco com isso, essa questão eu acho que é um pouco difícil para a prova. Talvez você pudesse deixá-la, né, para depois, se você não estiver muito acostumado a fazer essas noções clássicas de relatividade.
E aí, caso você esteja com dificuldade, vou deixar aqui o link com as aulas de relatividade restrita gravadas no canal e também os exercícios, né, de nível 3, exercícios mais difíceis que são próximos das questões que podem cair no IME e no ITA, para que você possa ver outras soluções também. Para frente.